Sempre que ela passava por lá, parava na casa dele para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é o santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse ao servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por tua bondade e pelo teu cuidado. O que podemos fazer para você? Pode falar em favor do rei ou comandante do exército? E ela respondeu: não, minha família cuida muito bem de mim. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Chamem-a, disse Eliseu. A mulher voltou. Enquanto ele estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você terá um filho. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato a mulher ficou grávida e no ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia o menino estava mais crescido e saiu para acompanhar seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse aos dois servos: leve-o para casa para sua mãe. O servo levou o menino para casa e sua mãe segurou no colo. Mas por volta da meia-noite ele morreu. Ela o carregou para cima, deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou ali. Então enviou um recado ao marido: mande 2 servos ou jumentos para que vá depressa falar para o homem de Deus. Até aqui. Eu vou orar então. Senhor Jesus, oh meu Deus, Pai querido, nessa noite, Senhor, abre o coração, abre os olhos, Senhor, para que ouçam, Senhor, a tua palavra, Pai, e aquilo que tu colocou, Pai, diante da igreja, Senhor, que cada um possa receber aquilo que veio buscar, Senhor, a tua bênção, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar. Essa parábola é uma parábola muito abençoada, que fala do profeta Eliseu, que era sucessor de Elias, um homem muito usado por Deus. Quando Elias foi levado ao céu, ele pediu para Deus dar porção dobrada para ele, e ele recebeu de Deus o que ele havia pedido. E Eliseu fazia muitos milagres, aonde ele ia, ele era um homem muito usado por Deus. E então, certo dia, quando ele passa pela casa da mulher de Sunem, a mulher sunamita, ele pega e ela diz: só pode que esse homem é o homem de Deus, porque ela observava muito o profeta Eliseu, e ele sempre passava por ali fazendo milagres, ajudando as pessoas. Então ela fala para o seu marido: meu marido, o que você acha que nós construímos um quarto para ele se hospedar no tempo que ele passar por aqui? Então toda vez que o profeta Eliseu passava por ali, ela preparava a melhor comida para ele, preparava o melhor banquete. Então eles fizeram um quartinho especial para o profeta Eliseu. Botaram uma cama, botaram uma mesa, uma cadeira, lâmpada, para que toda vez que ele passasse ali, ele se hospedasse em sua casa. Como é, irmãos, quando a gente
obedece o Senhor e a gente aceita Jesus entrar na nossa casa. Porque o que Deus quer muitas vezes é entrar no nosso lar. Mas Deus, Ele não vai entrar se você não dá liberdade para Ele estar na sua casa. Então se passa o tempo e Geazi, que era o servo que andava com Eliseu, pergunta para a mulher: o que eu posso fazer? O profeta Eliseu mandou perguntar: o que podemos fazer para agir de bondade contigo? E ela disse: eu não preciso de nada. A minha família vai bem, tudo vai bem. Mas no coração do profeta Eliseu já estava o sonho dela. Porque o seu marido era muito idoso e eles não podiam ter filho. Então o profeta Eliseu foi usado para profetizar o filho na vida dela. E ele chegou para ela e disse: no ano que vem, quando eu passar por aqui, você vai ter um filho. E ela teve aquele filho, irmão. E eu penso a alegria daquela mulher de ter um filho. Há pouco tempo eu fui pai. E eu soube o quão é alegre que você ter uma criança na sua casa, correndo, brincando ali. E muitas das vezes a gente se alegra, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, é o que diz a palavra. Então essa mulher gostou muito de ter aquela criança. E então chega o dia da aprovação na vida dela. Porque ele foi junto com o pai dele no campo. E quando ele chega lá, ele sente uma forte dor de cabeça. Eu creio daquele sol, daquele lugar que eles estavam, porque eles eram agricultores, eles iam no campo para ceifar. Então o menino passa mal, e o servo do pai dele leva ele para casa. E quando ele chega em casa, ele se debruça no colo da mãe dele. E ele, com muita dor ali, ele não resiste. Então a mulher, eu creio que nesse momento, a mulher sunamita, ela fica muito triste. Porque o seu filho começa a adoecer e ela não tem o que fazer. Ela não tem ninguém para pedir ajuda. Ela sabe que só Deus pode resolver essa situação. Então ela deita o menino no quarto do profeta. E à meia-noite ele morre. E o filho estava morto. Só que ela era uma mulher extraordinária. A mulher sunamita, irmãos, a gente tem que pegar como visão que ela tinha, que ela era uma mulher de muita fé. Ela não deixou se abalar. Ela disse para o seu marido: não se preocupe, que eu vou atrás do homem de Deus. O homem que fica aqui na minha casa, ele é o único que é capaz de me ajudar. Então ela vai atrás e vai no Monte Carmelo, atrás do profeta Eliseu. Aquele que pode fazer, aquele que pode ajudar. Quando o profeta Eliseu vê ela vindo em sua direção, ele manda Geazi, o servo dele, ir ao encontro dela. E quando Geazi chega perto dela, ela diz que não ouve nada do servo Geazi. O que você tem que entender com isso, irmão, que muitas coisas você não pode falar para as outras pessoas. Porque tem pessoas que vão pegar aquilo e elas não vão fazer como Deus. Porque quando contamos para Deus, Ele é o único que pode resolver o nosso problema. Deus, Ele sabe onde está a tua dor, Ele sabe onde está a tua ferida. Como fez a mulher sunamita, veio o servo dele. Ela disse que está tudo bem, mas dentro da alma dela, no coração dela, ela estava muito angustiada por perder seu único filho, irmão. O filho que ela tanto sonhou. Você sonhar um projeto e depois da velhice você ter ele e mesmo assim você perder. Foi um momento muito triste da vida dela.
Então, quando ela chega perto do profeta Eliseu, ela se derrama aos pés dele e diz: eu estou aqui. E o profeta Eliseu, quando ela chora aos pés do profeta Eliseu, ele diz: ela está profundamente angustiada, porque Deus já tinha falado do profeta Eliseu o estado que ela se encontrava, irmãos. E o profeta ali, o servo Geazi, ele tenta tirá-la de perto dos pés do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz para ela: não temas, que eu vou enviar o servo Geazi para levar o meu cajado e orar pelo menino. E quando ele chegar lá, ele vai tocar no rosto do seu filho e ele vai ressuscitar. Mas as notícias não eram boas. E o profeta Geazi vai lá e encosta o cajado no rosto do menino e nada acontece. Então, quando Geazi volta, o profeta Eliseu diz que nada aconteceu. A mulher sunamita, ela diz: eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Olha que bênção, irmãos. Ela não saía dali se ele não fosse com ela, porque ela sabia que o milagre ia depender daquele homem. O homem que era usado por Deus, aquele que fazia milagre, porque ela se quebrantou aos pés de Deus. O que Deus procura nessa noite é com um coração sincero, um coração quebrantado. Quando você vem à casa de Deus, você tem que dar o teu melhor para Deus. Dizer: Deus, eu vim na tua casa, aleluia, e eu quero fazer o melhor. Como fez essa mulher sunamita, ela observava o profeta Eliseu e ela recebeu ele de braços abertos, irmão. Preparou um quarto da melhor qualidade e trouxe ele. Então o profeta Eliseu vai até a casa dela. O versículo 32 de 2 Reis 4 diz: de fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitou em sua cama. E Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre ele o corpo do menino, colocou boca sobre ele, os olhos sobre os deles e suas mãos sobre as dele. Enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se esquentar. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro do quarto, e em seguida se assentou novamente sobre ele. Dessa vez o menino expirou 7 vezes e abriu o olho. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ele entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho vivo. E ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu até aqui. Que palavra abençoada. Quando você lê a história da sunamita, aleluia, é muito difícil você não chorar. Porque quando o profeta Eliseu, que era um homem usado por Deus, chega até o menino no quarto, eu penso aquela cena triste. Daquele filho que ela pediu para Deus. Ela pediu tanto para Deus aquele filho. E ele estava morto. Como você agiria nessa situação? Muitas pessoas que eu creio que iam questionar, que iam falar: mas Senhor, tu me deu um filho. Mas ela não. Ela tinha fé no seu coração. E ela foi atrás do profeta, aquele que era o abençoador, aquele que estava em sua casa. E Eliseu vai até a casa. Tenta uma vez, coloca mão com mão, boca com boca, olhos com olhos. Na terceira vez o menino, ele suspira por 7 vezes. E ele
ressuscita. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Aleluias. Deus, ele faz um milagre onde não tem. Onde as pessoas dizem que não tem. Que é impossível de realizar na tua vida. Creia que Deus pode todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele faz o impossível acontecer. Aquela mulher, uma mulher abençoada por Deus, que nunca faltou nada da vida dela. Ela tinha riquezas, tinha muitos bens, mas ela, no coração dela, sabia que precisava ter um filho, porque o seu marido era idoso, e ela sonhava com isso, desde muito nova. Então, se você tem um sonho, não desista desse sonho, porque Deus realiza sonhos essa noite. Quem sabe te lançaram pedra, te caluniaram, falaram tantas coisas para ti, mas essa noite o Senhor, Ele vai no profundo, Ele vai no teu íntimo, que antes de você nascer Ele já te conhecia. Aleluia. O Senhor, Ele já nos conhecia. A gente tem um Deus grande que pode todas as coisas. A Bíblia vai relatar que depois dessa história, a mulher sunamita enfrentou uma seca muito grande naquele lugar, onde não havia mais comida, e o profeta Eliseu avisou ela, por 7 anos não teve nada, e ela foi morar no lugar dos filisteus, e quando voltou ela não tinha mais bem nenhum. Tudo que ela tinha, ela era uma mulher muito rica, não tinha mais nada. Mas o servo Geazi falou para o rei o que havia acontecido, do milagre que o profeta presenciou, do filho morto que ressuscitou. E quando ela chega lá, o rei pergunta para ela se é verdade essa história, e ela disse que sim. Então o rei deu tudo em dobro para ela. Aleluia. E esse é o Deus de restituição, está nesse lugar. O Deus que quebra as cadeias, o Deus que realiza sonhos, o Deus que cumpre promessas. O que Ele te prometeu, nenhuma palavra vai voltar vazia. Porque muitas vezes, irmãos, Jesus quer algo de nós. Deus, Ele quer algo de nós. Porque muitas pessoas, quando começa a prova, começam a procurar para Deus. E dizer aonde que está Deus nesse deserto. Começa a se questionar e perguntar tantas coisas. Mas o processo de Deus é o que faz chegar a nossa bênção. Porque quando enfrentamos o processo de Deus, que somos forjados no meio da luta, no meio da dificuldade, Ele prepara e nos faz umas pessoas mais fortes para a gente enfrentar aquela situação. Porque Deus muitas vezes Ele quer intimidade de nós, irmão. Eu quando comecei a passar uma prova na minha vida, eu vi que Deus Ele requeria mais de mim. Ele quer intimidade, irmão. E essa noite Ele quer intimidade da tua parte. Aleluias. Porque Jesus é aquele que diz: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Então Jesus só vai entrar se você dá liberdade para Ele essa noite. Aleluias. Você dizer: Jesus, a minha casa é tua, faz morada no meu lar, realiza os meus sonhos, tira a angústia do meu coração, como fez essa mulher sunamita, que era uma mulher extraordinária, que deixou tantas lições para nós. Isso na vida dela, que não ia faltar mais nada. E não faltou mais nada na vida daquela mulher. Então esta noite, Deus pede de nós um coração sincero, um coração quebrantado. Você dizer: Jesus, se eu falei contigo em algum momento da minha caminhada, me perdoa, me abençoa, Senhor. Porque sabemos que temos que ser dependentes dEle.
Porque em Mateus 25:40 diz: então o rei respondeu-lhe: asseguro que fizeste algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim fizeste. É o que Jesus diz, é o que Deus diz essa noite para ti. Porque uma vez, quando fizemos algo de coração, alguém que é servo do Senhor, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. Então, quando você vir à casa do Senhor,